Bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias a 2. Eu hoje estou aqui com a Thaís Brito e vamos falar do tópico racismo e xenofobia contra a mulher imigrante em Portugal. Thaís, queria-te agradecer por estares aqui e ia-te passar a palavra para te apresentares. Bom, muito obrigada pelo convite, obrigada à Rádio Sintoniza-te, à Dínamo também. Meu nome é Thaís Brito, eu sou uma mulher, sou imigrante, sou brasileira, vivo em Portugal há mais de 5 anos. Vim para cá estudar, me licenciei em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Vim para Lisboa, tirei o meu mestrado em Políticas Públicas no ISCTE e agora vou começar o meu doutoramento em Sociologia na Universidade de Lisboa também. E além disso, sou ativista em algumas associações e gosto sempre de estar bastante engajada com as questões que estão aí na sociedade. Então, para começar, eu acho que temos que dar aqui um contexto, o que é esta violência, o que é que representa esta violência, né? Falar aqui um pouco dos conceitos do que é ser uma mulher, o que é ser imigrante, que violências específicas é que vão de encontro a este grupo de pessoas. Pronto, não existe um consenso na literatura, como não há em nada. Só sobre o que é o conceito de imigrante, enfim. Mas aqui vamos levar que o imigrante é quem sai do seu país de origem, vai para um outro país, seja em busca de educação, de moradia ou de trabalho, mas em geral em busca de uma condição melhor de vida. E a mulher imigrante, ela não era nem retratada na literatura, na academia, até o início do século XXI. Então, a partir do início do século XXI, a gente começa a ter mais mulheres, a gente começa a ter as mulheres sendo vistas como imigrantes independentes, sem estarem vinculadas a um homem, seja o pai, o marido, o irmão. Então, elas começam a migrar, seja para estudar, para trabalhar, sozinhas. A partir daí, um outro fenômeno que é a violência de gênero contra a mulher imigrante ganha mais visibilidade, justamente por esse maior número. Aqui em Portugal, a gente tem essa feminização da migração a partir entre 2012 e 2018, que é o número de mulheres passa o número de homens que vêm para cá como imigrante. Então, a partir daí, a gente começa a ter os primeiros estudos sobre, de fato, violência de gênero. E por que é importante a gente focar nessa violência de gênero contra mulheres imigrantes especificamente? Sem menosprezar, claro, a violência de gênero que acontece naturalmente na sociedade pela estrutura que a gente vive, mas porque a mulher imigrante factualmente está mais vulnerável a sofrer violência de gênero, e a violência de gênero que acontece mais, não só em Portugal, mas no mundo, é a violência entre parceiro íntimo, que é uma das camadas da violência doméstica. E é por isso que é importante a gente falar sobre isso, principalmente em Portugal, onde um fenômeno, a violência doméstica, é a violência mais cometida em todo o país. Exatamente. E pronto, agora aqui acho que é importante irmos também ao trabalho que tu tens realizado sobre este tema, né? No mestrado e agora no teu doutoramento. Que conclusões é que tu tiraste do trabalho que fizeste no mestrado e também um pouquinho, mas vamos a uma coisa cada vez, mas também um pouquinho o que é que te levou a trabalhar. Pronto, obviamente há aqui uma questão pessoal, né? De identificação com o tópico, mas o que é que te levou a querer trabalhar isto? Pronto, eu acho que no mestrado eu vim querendo estudar, na verdade, corrupção. Nada a ver. E, entretanto, eu comecei a me perceber também, porque como eu estava na Covilhã, era uma realidade muito diferente. Vou falar primeiro do que me levou a trabalhar isso, Sim. Porque acho que é contextual também. Então, na Covilhã, eu não me sentia tanto como imigrante como eu me sinto em Lisboa. E acho que pelo fator da cidade grande, do interior ser muito isolado, vários fatores também de Portugal. Mas quando eu vim pra cá, eu comecei a me perceber também como imigrante, comecei a viver algumas violências de falta de habitação, de xenofobia, quando eu tentava arrendar um quarto, por exemplo, e negarem porque, não, a gente não aluga para brasileiras, etc. E eu já enfrentei, anteriormente à minha vinda a Portugal, um contexto de violência no namoro. Então, isso sempre foi um tópico muito sensível para mim. E quando eu comecei a estudar um pouco mais o contexto português da violência doméstica e da violência de gênero, que foi um caminho um pouco natural, eu comecei a descobrir que não existe investigação sobre isso. E comecei a ficar bastante interessada e comecei a querer me virar para ir. Então,
que eu tenho feito nesse sentido? A minha dissertação de mestrado é para entender quais são as barreiras que uma mulher imigrante, quando é vítima de violência doméstica, enfrenta quando ela vai acessar os serviços públicos, as políticas públicas de enfrentamento e prevenção. A gente tem pouquíssimas investigações, a gente tem 2 específicas para entender quais são as barreiras que essas mulheres enfrentam, mas não a partir da ótica de, ok, ela acessou o serviço, mas o que ela enfrentou nesse serviço? Como é que foi essa chegada dela, esse atendimento, como é que foi esse fenômeno que acontece ali também. Então, foi isso que eu fui fazer. Eu entrevistei 10 mulheres imigrantes que passaram por violência doméstica aqui em Portugal. As conclusões eu ainda não consigo, não posso falar de todas porque o trabalho ainda não foi defendido, mas comprovou-se, como a literatura internacional aponta, e a literatura portuguesa também, que existem barreiras muito específicas. Fator linguístico, a mulher chega aqui e não sabe falar português, é muito difícil para ela conseguir sair desse contexto. A violência doméstica por si só já isola ela, já deixa ela separada da família, dos amigos. Isso é um outro fator. Muitas delas falam, eu vou sair, eu vou para onde? Eu não tenho outra casa, eu não tenho a casa da minha mãe, eu não tenho para onde ir, eu vou para a rua. Falta de conhecimento também sobre os serviços públicos, e não por culpa delas, mas por falta de divulgação e de publicidade do que existe para protegê-las. Então, é mais ou menos por aí que eu tô caminhando, e no doutoramento quero continuar essa pesquisa para conseguir, de alguma forma, melhorar as condições de vida dessas pessoas. Ok, pronto. Acho que lá está, como nós falamos, há aqui este tópico tem umas especificidades, né, que é que nunca podem ser separadas, né? Há o ser mulher, há o ser imigrante, há o racismo, há a xenofobia, há aqui também se calhar uma precariedade a nível monetário, né? Há aqui uma questão de classe. Há aqui várias coisas que nunca podem ser desassociadas quando lemos estes fenómenos. Como é que a interseccionalidade se encontra naquilo que tu tens feito? Pronto, e aí entra também o racismo e a xenofobia. A interseccionalidade é o conceito que eu tenho trabalhado. Eu estou usando a interseccionalidade enquanto método de investigação, uma ferramenta analítica, que basicamente a interseccionalidade vai pegar todas essas componentes, então essa violência de gênero que ela sofre, a falta de recurso econômico, o racismo que ela vai enfrentar quando ela vai acessar um serviço, e vai tentar enxergar como é que esses fatores todos estão, de alguma forma, ligados. E aí tem um erro muito, muito comum que é feito, que é achar que a interseccionalidade é a soma de todos esses fatores. Então ela sofre racismo, mais a xenofobia, mais a questão de gênero. E não necessariamente. Eles vão formar como se fosse uma teia, uma cadeia ali de coisas que se ligam de alguma forma, e vai fazer com que cada experiência de cada mulher com cada especificidade seja diferente. E é por isso que é importante a gente não generalizar uma política pública, é importante a gente não fazer um protocolo só, porque as mulheres são todas diferentes e as condições em que elas vão buscar esse serviço também são diferentes. Exatamente. Que isto também é muito importante nesta questão da violência doméstica, por exemplo, por fatores como tu já referiste anteriormente, que é para uma mulher que, por exemplo, tenha nascido em Portugal, que tenha vivido sempre a vida em Portugal, e não menosprezando, obviamente, aqui a questão da violência, mas há talvez uma rede de apoio que, à partida, uma mulher imigrante não terá. Ou seja, lá está essa questão de para onde é que eu vou, Exato. o que é que me pode acontecer, e também lá está a falta de acesso aos serviços que as próprias mulheres nacionais terão, mas que será muito mais exacerbado o problema no caso de uma mulher imigrante. Que é isto, quando nós olhamos para o fenómeno da violência doméstica no nosso país, como tu disseste, que é a violência mais cometida em Portugal, como é que tu olhas para este fenómeno na tua investigação? Como é que tu vês isto? Pronto, acho que tem coisas que são muito importantes serem ditas, que é, primeiro, a violência doméstica, ela não necessariamente vai acontecer com o parceiro dessa pessoa, ou seja, com o namorado, com o marido, com o cônjuge, seja o que for. Ela pode acontecer também entre pais e filhos, ela pode acontecer também com
entre filho e a mãe, entre filho e o pai, isso pode acontecer dentro de uma rede familiar. E é por isso que a violência doméstica é um fenômeno que engloba muitos tipos específicos, como a violência do parceiro íntimo, violência intergeracional, que é quando tem a violência com os idosos, tem a violência no namoro, que é outra especificidade. Então, isso é muito importante para dar conhecimento do que é o fenômeno no geral. Outro ponto que é muito importante eu estudo particularmente o fenômeno direcionado às mulheres, também pela minha condição de mulher, mas o fenômeno também acontece com homens. E é muito importante, e esse fenômeno não deve ser menosprezado, porque os homens acabam também por ser vítimas dessa estrutura patriarcal, que acaba por menosprezar e negligenciar muitas vezes essa falta de apoio emocional, enfim, de todo o suporte que eles também precisam. Já existem dentro da Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, são centenas de estruturas para atendimento, e se não me engano, uma ou duas delas são focadas nos homens. Então, ainda é muito negligenciado, o número de mulheres vítimas tem descido, apesar de ser a maioria ainda. Anos atrás era 80%, agora a gente é mais ou menos 70, 60 e mais de 65. Mas os homens também são vítimas e é importante a gente falar disso. Além disso, em Portugal, o fenômeno acontece num contexto muito específico. Portugal é um país muito machista. Portugal ainda tem uma estrutura em que a mulher é vítima de uma violência, sobretudo psicológica, e isso é negligenciado. Porque muitas vezes a mulher só se entende como vítima de violência doméstica, e não é vergonha nenhuma ser uma vítima de violência doméstica, porque, enfim, isso acaba de fato acontecendo com mulheres muito fortes que se falam sempre, não, isso nunca vai acontecer comigo. Essa concepção de vítima, né? Exato, como fraca, como frágil, como uma coisa muito, aquela mulher submissa, e não necessariamente. Essa violência é um desprendimento de agência, né? Exatamente, e é muito importante falar também que existem vários tipos de violência. A violência física, que é aquela que todo mundo conhece e fala, não, mas eu não tô com o olho roxo. Será que eu sou vítima de violência doméstica? Pode ser. Existe a violência doméstica na especificidade da violência psicológica. Também existe a violência econômica, que é quando a gente fica sem acesso aos nossos próprios recursos, ou que a pessoa deixa a gente sem o nosso recurso, e não necessariamente só dinheiro, qualquer tipo de patrimônio, seja casa, seja comida. E também a violência sexual, que também é uma que a gente conhece bastante, mas as outras também não devem ser negligenciadas. Depois disto, pronto, já como outra, acho que me vou repetir sempre nesta pergunta, quando temos que falar da academia, acho que temos que necessariamente falar disto, que lá está, a violência doméstica, a violência contra a mulher é um tópico quente, constantemente, pelo número de mortes que temos e pelo número de casos, talvez pela falta de eficácia das nossas forças de segurança e de redes de apoio. Na esfera pública há muita movimentação sobre isto. Qual é o papel da academia aqui, que muitas vezes é entendido como secundário? Há uma dificuldade em ver como é que a academia vai produzir resultados ou impactos no dito mundo real. Pronto, eu acho que isso está ligado a uma das várias barreiras que eu encontrei ao longo desse processo. Então, falando especificamente da academia, ter entrado na academia portuguesa, sabendo do contexto da academia brasileira, para mim, foi bastante chocante, porque eu vi que a falta de ligação entre a sociedade no geral, principalmente associações, etc., e a academia é muito forte. Então, existe ainda essa perpetuação desse elitismo acadêmico e dos intocáveis lá de cima, que estudam o fenômeno e que discutem dentro de uma sala e tomam as decisões que vão impactar na sociedade e que a sociedade não tem voz. Então, eu, de alguma forma, tento também combater isso ao dar voz às mulheres. Então, não falar o que elas precisam, mas ir perguntar o que você gostaria que tivesse acontecido com você, o que você acha que pode melhorar nesse serviço. Porque, no final das contas, quem usam são elas, outras pessoas normalmente recorrem ao privado, e é muito fácil decidir a vida das outras pessoas dentro de uma sala fechada. E o que a academia impacta? A academia produz conhecimento. A academia, no fundo, vai entender o fenômeno, vai entender as limitações do poder público ou dos setores privados em agir sobre isso. E a gente precisa retirar esse conhecimento
muitas vezes sair dessa linguagem acadêmica, simplificar para conseguir comunicar com o resto do mundo, porque senão a gente vai continuar perpetuando esse elitismo e essa falta de saída para tudo que é investigado e para todo o dinheiro que é gasto, o dinheiro das pessoas que é gasto para a gente conseguir compreender essas coisas e elas, no fundo, não terem consequências práticas na vida de ninguém. Então, eu acho que é essencial que que o papel da academia é justamente sair desse lugar de vou investigar e ficar sempre criando observatórios e sempre constantemente investigando o fenômeno para, ok, investigamos, podemos não saber tudo, mas o que sabemos é isso e a gente precisa agir dessa forma. Informar também as decisões que são tomadas na esfera pública. E já agora, se puder falar das barreiras que eu enfrentei, uma delas foi essa. Foi do espaço acadêmico e desse conhecimento ficar muito preso. Da tua própria experiência dentro da academia. Exato. Sim. E da linguagem que a gente tem que usar e não conseguir comunicar com todas as esferas da sociedade usando uma linguagem que é própria da academia. Além disso, o próprio poder público. Eu posso falar que recorri várias vezes às entidades oficiais, sobretudo dos dados, que trata dos dados. Então, o Ministério da Administração Interna, a própria SIG e etc., para perguntar, cadê os dados sobre as imigrantes que sofrem violência doméstica? Esses dados são públicos entre 2016 e 2021, depois nada se sabe. E entre esses dados que são públicos dessa data que eu falei, eles são muito mal recortados. Então, é muito importante que o governo gasta muito recurso nisso, não vou falar só do governo, mas o Estado gasta muito recurso nisso, mas esse recurso não parece que é bem gerido e parece que a gente, no fundo, fica nadando sempre contra uma corrente. Além disso, é um tema muito sensível, então falar com as pessoas é muito difícil. Algumas mulheres, eu entrei em contato e elas, a princípio, falaram, não, tudo bem, e depois tive um período de reflexão para elas poderem ter a certeza de que elas queriam falar sobre. E muitas não, mas algumas falaram, olha, não me sinto confortável, não me sinto pronta para falar disso ainda. Então, também tem isso, a baixa taxa de denúncia, justamente por várias barreiras, que é exatamente o que eu estou investigando. E, além disso, meu próprio contexto pessoal também, que, querendo ou não, emocionalmente, esse tema ainda me é muito caro, por isso que eu trabalho nele, mas eu enfrento ainda algumas barreiras emocionais em relação a isso, e é por isso que eu também gosto de usar o contexto de reflexividade dentro do contexto acadêmico para poder me entender como parte do que eu estou investigando e reconhecer que eu tenho vieses e que é impossível a gente não ter viés dentro da academia, e negar isso para mim é só ser bastante ingênuo, para falar o mínimo. E reconhecer que eu tenho meus vieses, eles vão estar presentes, tentar minimizá-los, obviamente, mas que, principalmente, logo a escolha do tema já é um viés por si só. Então, entender como é que a minha visão pessoal pode, de alguma forma, trazer contributos ou limitações para as conclusões que eu chego no final das contas. Porque há esta questão, às vezes, da revitimização, não é? Em alguns processos. Sim. E tentar não entrarmos nessa lógica enquanto sociedade, porque na esfera das instituições públicas sabemos que há muito essa questão, né? Que é desse processo em que a pessoa é vítima uma vez de uma violência, mas o próprio tratamento ao longo do tempo pela estrutura estatal, jurídica, judicial, seja ela qual for, vai ser um reviver constante dessa situação e uma violência acrescida, né? Exato, e não é só a revitimização de ter que contar uma história várias vezes, uma história que é dolorida. E existem mecanismos legais, a nossa lei portuguesa é boa, ela de alguma forma, se fosse cumprida, seria muito boa e preservaria as vítimas, mas não é aplicada. Então, esse ter que recontar a história várias vezes para pessoas diferentes que vão fazer julgamentos diferentes e que vão te perguntar, mas por que não saiu antes? Mas o que você fez para ele ter feito isso? Isso é uma revitimização, e a violência que sofre, não, mas é brasileira, tem esse estigma. Isso foi uma das especificidades que eu encontrei em Portugal, é o estigma contra a mulher brasileira, essa constante sexualização, erotização dos corpos das mulheres brasileiras.
E isso foi um dos fatores da violência doméstica com as mulheres brasileiras que aumentou essa vulnerabilidade. Então, ela sofria violência doméstica, muitas vezes sexual, e isso era justificado no você é brasileira. Então, eu posso agredir o seu corpo e eu posso entrar na hora que eu quiser, porque você foi feita para isso. Sim. Essa objetificação é, por consequência, desumanizante, né? Ou seja, é retirado ali uma esfera de agência, de escolha, de controle sobre o próprio corpo, né? Porque vista como um objeto sexual, não é um objeto sexual que tem agência. Exato, não, e não tem escolha em relação ao seu próprio corpo, em relação às decisões que vai fazer, em relação aos recursos financeiros, em relação ao que eu quero comer hoje. Vai comer o que ele der o dinheiro para ela comer. O que eu vou fazer hoje? Eu vou trabalhar ou não? Eu posso sair de casa para trabalhar ou não? Isso parece ser uma coisa muito distante da nossa realidade quando a gente fala. Mas quando a gente conversa com as vítimas da violência doméstica, a gente vê que isso ainda acontece. Das mulheres terem que ficar... Muitas querem ficar em casa, e aí, se for uma escolha, tudo bem. Agora, ser imposto e de não pode trabalhar porque eu sou o provedor, e aí, consequentemente, eu vou controlar todo o dinheiro que entra em casa e tudo que você pode e que os nossos filhos também podem fazer, é muito complicado. E aí, essa falta de agência em tudo acaba não só enfraquecendo, isolando, fazendo com que essa pessoa também perca a sua própria identidade, porque a violência doméstica é um fenômeno muito psicológico também. E essa pergunta de por que você não saiu antes? Porque nem sempre é ruim. Se a violência doméstica fosse um fenômeno de que sempre a mulher fosse violentada constantemente, seria mais fácil, de fato, ser uma coisa que... Sim, é um fenômeno também simplificado, não é? Completamente, porque é um ciclo, e aí o ciclo envolve uma lua de mel. Exato. Essa lua de mel que é, desculpa, eu vou mudar, e fica e depois volta a fazer, e desculpa, eu vou mudar. Isso se repete constantemente e vira um fenômeno psicológico também, uma dependência emocional. E porque essas violências acabam, né, também, mais uma vez, tocar numa interseccionalidade das violências aqui dentro do mesmo fenómeno. Ou seja, nós vemos vítimas em que são vítimas destes tipos de violência toda. Isso que forma um quadrante tão gigante que como é que numa cabeça de uma pessoa, a pessoa vai olhar para aquilo e ver uma saída. E para as mulheres migrantes ainda tem uma especificidade que é a vulnerabilidade do processo regulatório. Sim. Então, agora, com esse fenômeno de reagrupamento familiar, ela vem vinculada ao homem. Então, se ela for... Agora a lei mudou, mas antes, se ela fizesse uma denúncia, ela estaria aqui de forma irregular. Então, ela poderia perder a guarda dos filhos. Isso é um medo ainda muito constante pelo desconhecimento de... Se eu denunciar, eu vou perder meu filho. Eu não vou perder o meu filho. Eu não vou deixar o meu filho com ele. Ou então, ele é muito bom pai para o meu filho, eu não posso fazer isso com ele. E aí, entra essa vulnerabilidade do processo. E aí, isso acaba piorando caso a pessoa tenha vindo para cá de forma irregular. E ela não tem documento, como é que ela vai acessar um serviço público de saúde, se ela precisar, como é que ela vai na PSP falar, olha, eu fui vítima de violência doméstica. Se você não é reconhecida como uma pessoa dentro desse país, você não é vista nem como mulher, nem como indivíduo, porque você não tem um número associado. Então, são várias camadas e é preciso ver com olhos bastante individuais para tentar resolver um problema que não é geral e não é igual para todo mundo. Pronto, Thaís, resta-me agradecer-te mais uma vez por estares aqui, por teres aceito o nosso convite, por esta conversa que eu acho que é muito, muito importante. Mais uma vez agradecer aqui à Rádio Sintoniza-te por nos ter cedido o espaço e iremos voltar para mais episódios. Obrigada.